Ok, estamos na terceira e última mensagem dessa série intitulada Visões do Porvir. Mensagens em cima dos capítulos 7 a 12 de Daniel. Nós falamos na primeira mensagem sobre o capítulo 7 e um verso do capítulo 8. No domingo passado falamos sobre o capítulo 10 e revisamos um pouco do que foi dito no 9. E agora vamos falar sobre o 12, mas eu também quero mencionar brevemente o que acontece no 11. Assim nós não fazemos uma mensagem sobre cada capítulo, mas fazemos um panorama daquilo que Deus mostrou a Daniel nessas visões. Bem, deixa eu explicar um pouco daquilo que eu tenho dito. Essa segunda parte do livro de Daniel é composta de visões apocalípticas sobre a vinda do Messias e o estabelecimento do seu reino, a fim de confortar e encorajar o fiel enfraquecido. Eu disse em domingos anteriores que Daniel, para nós, é aquele jovem que nós conhecemos, amigo de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que desafiaram a fornalha ardente de Nabucodonosor. É aquele jovem que resolveu firmemente no seu coração não se contaminar com as finas iguarias do rei. É aquele jovem que interpretou sonhos para Nabucodonosor e assim por diante. Nós estamos acostumados a ver um Daniel forte, um Daniel robusto, tanto em idade no começo do livro e também na fé. Os capítulos 7 a 12 mostram um Daniel bem mais fraco do que a gente está habituado. Porque em parte Deus está tratando do seu coração. Deus está mostrando o que é que fortalece aquele homem que é capaz de continuar a vida de oração, mesmo quando ameaçado de ser jogado na cova dos leões. O que está por detrás disso? E as visões dos capítulos 7 a 12 dão uma noção para a gente. Quando eu falei de visões apocalípticas, eu queria dizer assim que Deus dava imagens gráficas para animar alguém numa situação de emergência, para lhe dar ânimo diante de visões aparentemente chocantes, mas que mostravam a força do Senhor contra a força do mal. Então, visões apocalípticas são assim, elas são uma maneira diferente de Deus descrever o conflito entre as forças espirituais, mas que mostra de forma bem gráfica e impressionante aquilo que Deus vai fazer na sua vitória sobre as forças do mal. Bem, o que nós temos feito então é um panorama dessas visões em 3 mensagens, para focar no quê? Focar na ideia de que um vislumbre do fim traz encorajamento a um exilado e a um peregrino. O que eu tenho dito aqui, eu vou continuar dizendo isso, é que quando nós vemos passagens que falam de coisas do fim, nós temos que lembrar que em parte nós somos um reflexo do povo que caminhou na terra rumo a Canaã prometida. Nós somos um povo peregrino, nós somos um povo que está fora da sua terra, que tem uma terra prometida, mas que aguarda chegar nela. Por que é importante essa imagem? Porque a Escritura vai dizer frequentemente que você não pode fincar pé em coisas que são transitórias, passageiras. Você não pode colocar o seu coração em coisas, por exemplo, como dinheiro, que a traça e a ferrugem acabam. As coisas que o dinheiro compra. Esse é um exemplo que Jesus Cristo nos dá, para que nós sempre tenhamos essa ideia de que nossa vida aqui não é a vida de quem finca o pé, mas de quem está em caminhada. Nós somos peregrinos. Então é importante termos uma visão correta do que Deus espera de peregrinos enquanto caminham. E eu quero então lembrar as coisas que nós trabalhamos nas últimas 2 mensagens. A primeira, nós falamos sobre como é importante nós confiarmos em meio à neblina. Eu trouxe essa analogia porque na neblina a gente continua dirigindo mesmo sem enxergar totalmente o que está diante de nós. E Deus não pede que a gente pare, Ele pede que a gente continue a dirigir, confiando nas promessas dEle. Com cautela, é verdade, mas sem saber tudo sobre o porvir. A gente viu como por vezes Daniel fica ignorante quanto a algumas coisas. A gente vai ver isso de novo. Deus não explica tudo para Daniel. Tem hora que o próprio Daniel, aquele homem que revelava sonhos, fica assim: Senhor, não entendi. E Deus vai dizer para ele: vai ficar sem entender. Mas vai ter tempo em que vocês vão entender. Vai ter um tempo em que vocês vão entender. É isso que ele diz para Daniel. E falamos também na primeira mensagem sobre como, mesmo não entendendo algumas coisas, a gente não fica de braços cruzados enquanto esperamos elas acontecerem. A gente precisa ser engajado em serviço. A expectativa do porvir deve motivar o nosso serviço na vida presente.
No domingo passado, a gente trabalhou com a ideia de que nós somos espectadores da vitória. A gente falou de batalha espiritual, de uma disputa que havia entre seres angelicais. E eu disse assim que em nenhum momento Daniel é chamado a tirar a sua espada de laser. Não, não tem. Ele não faz isso. Ele não tem sabre de luz, nada disso. Ele simplesmente é um espectador da vitória de outros. E principalmente da vitória de outro, a saber, Jesus Cristo. E essa vitória manifesta em batalhas espirituais, como a gente viu, e também, ao mesmo tempo que ele é espectador, não significa que ele não seja guerreiro, porque a Escritura fala que a gente tem que usar a armadura de Deus, nós temos que combater o bom combate como soldados de Cristo. Então nós somos guerreiros, mas qual é a nossa postura enquanto guerreiros? Frágil. Guerreiros que oram para o seu general para que ele tome conta da batalha. Então eu falei sobre a fragilidade em tempos de oração, a fragilidade em tempos de guerra, e como essa fragilidade deve ser demonstrada em oração, mas que isso não é ruim. Deus gosta de mostrar força por intermédio de fraqueza. Então agora nós vamos terminar nossa exposição dessa parte de Daniel com o capítulo 12, que é a última parte da última visão que Daniel tem. Na verdade, do 10 ao 12 são um pacote só, uma visão só, mas o capítulo 12 é o que encerra, então eu queria terminar essa série com o último capítulo de Daniel. Então, por favor, abra sua Bíblia lá, e eu vou ler Daniel 12, de 1 a 13, na versão NVI. Diz assim a palavra do Senhor. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todos sempre. Mas você, Daniel, feche com um selo as palavras do livro até o tempo do fim. Muitos irão por todo lado em busca de maior conhecimento. Então eu, Daniel, olhei e diante de mim estavam 2 outros anjos, um na margem de cá do rio e outro na margem de lá. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava acima das águas do rio: quanto tempo decorrerá antes que se cumpram essas coisas extraordinárias? O homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Eu ouvi, mas não compreendi. Por isso perguntei: meu Senhor, qual será o resultado disso tudo? Ele respondeu: siga o seu caminho, Daniel, pois as palavras estão seladas e lacradas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, alvejados e refinados, mas os ímpios continuarão ímpios. Nenhum dos ímpios levará isto em consideração, mas os sábios, sim. Depois de abolido o sacrifício diário e colocado o sacrilégio terrível, haverá 1290 dias. Feliz aquele que esperar e alcançar o fim dos 1335 dias. Quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Vejamos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar nessa passagem. Eu quero começar com o capítulo 11 de Daniel. E eu tomo essa expressão do título das palavras do próprio Jesus. Jesus vai se referir ao livro de Daniel e ele fala do abominável da desolação. Na verdade, Daniel fala de uma desolação abominável, de uma abominação desoladora. Daniel fala de uma situação e Jesus vai transformar essa situação terrível em um nome de uma pessoa, em um título para uma pessoa. Deixa eu explicar. Daniel 11 retrata a história de reinos, fala de reinos que vão se suceder, focando especificamente na figura má de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio foi um rei do período pós-Alexandre Magno. Tá? Então assim, para quem lembra um pouquinho de história, Alexandre o Magno foi aquele do Império Macedônio, né? Império grego que conquistou boa parte do mundo, mas ele morreu cedo. Então o seu reino foi dividido em 4 partes para os seus 4 generais. Uma dessas partes vem a ser especificamente perseguidora dos judeus. E Antíoco IV, chamado de Epifânio, Epifânio era o título que ele dava para si mesmo, que significa Deus manifesto. Era bastante soberbo ele. Ele se dizia
Deus manifesto. Então, Antíoco Epifânio é aquele que vai trazer então grande perseguição ao povo judeu, inclusive vai promover uma profanação do templo. Ele vai contaminar o templo, ele vai promover sacrifícios pagãos no templo, vai oferecer animais que são impuros, vai colocar altar ao deus grego Zeus. Tudo isso ele faz e tem registro disso na história. Então muito daquilo que está dito no capítulo 11 bate certinho com os atos de Antíoco Epifânio. Mas tem um determinado momento do final do capítulo 11 em que a visão parece estar descrevendo o mesmo personagem, só que agora não bate mais com ele exatamente. O que está acontecendo aqui? É como se Deus estivesse usando o personagem Antíoco Epifânio para apontar para alguém mais adiante dele. E é exatamente isso que Jesus faz. Quando Jesus, no capítulo 24, que a gente lê um trecho aqui na liturgia, ele fala assim: como disse o profeta Daniel sobre o abominável da desolação. Ele está pegando uma expressão de Daniel, mas ele está apontando para um personagem que incorpora a oposição a Jesus Cristo, chamado por alguns de anticristo. Paulo o chama de o homem da iniquidade. Em Apocalipse é dito que é a besta que vem do mar. São títulos diferentes que a Escritura dá para essa pessoa que incorpora oposição a Cristo. Por que é importante nós começarmos a mensagem de hoje com essa informação, com o capítulo 11 como contexto? Porque às vezes a gente tem a impressão, e alguns cristãos gostam de falar de forma triunfante sobre o crescimento do cristianismo, e perdem de vista essa ideia de que a Escritura prevê forte oposição ao povo de Deus. A gente não tem base para dizer que o cristianismo vai se tornar cada vez mais alastrado de tal forma que o mal vai ser mínimo no mundo. Não é verdade, a Escritura mostra uma oposição muito forte a tudo aquilo que se chama de Deus, ou que se chama cristão. Então preste atenção, essa é a última visão que Daniel recebe, e não é muito animadora, pelo menos ela não começa muito animadora. Tá? Deus começa a falar de severa oposição. O capítulo 11 é um capítulo mormente de destruição ou de oposição ao povo de Deus. Não é muito animador você receber esse tipo de visão da parte do Senhor. Se a gente considerar uma outra coisa, fica mais forte ainda. Por quê? Porque essa expectativa de muita oposição não parece uma visão muito apropriada a um homem idoso. Daniel aqui não é mais aquele moleque do começo do livro. No começo do livro ele é um adolescente, um menino, né? Muito vigor. Agora não, ele é um senhor de provavelmente 86, 87 anos de idade. Já se passaram os 70 anos do cativeiro. Alguns voltaram para a terra. A gente não sabe por que Daniel não voltou. É possível que tenha sido por sua idade avançada. É possível, mas a gente não tem certeza. A verdade é que ele está terminando os seus dias. E qual é a última visão que Deus dá? Haverá tempo difícil. Tempos difíceis virão. É assim que o apóstolo Paulo fala em 2 Timóteo 3:1. Isso não é o tipo de notícia que a gente dá para um velhinho, se você me entende. Para uma pessoa mais idosa, a gente gostaria de dar uma notícia assim mais encorajadora. Tá tudo bem, vó. Tá tudo bem. Não, tá tudo sob controle, tá tudo certo, viu? Não vai acontecer nada de ruim. Fica tranquilinha aí, vó. É assim que a gente pensa, é assim que a gente expressa amor para com as pessoas que estão numa idade avançada. Mas olha que interessante o que a gente tem aprendido da Escritura aqui. A revelação divina não anestesia a nossa dor com prazeres e confortos. Interessante isso, porque nós buscamos anestesia o tempo todo. A gente não gosta de sentir dor. A gente sempre procura analgésico. Às vezes é químico, às vezes é entretenimento. Não é? Quando a gente busca os prazeres dessa vida, é para a gente poder dizer assim: eu acho que eu mereço um pouquinho de alegria. É como se as pessoas estivessem buscando uma espécie de anestesia para um mundo sofrido. Mas a revelação divina, ela não faz isso. Ela não provê anestesia para um idoso de quase 90 anos. Antes, ela nos alerta para a vida com sabedoria nesse mundo sofrido. Ela diz assim: esse é um mundo mau, um mundo quebrado, um mundo com sofrimento? Sim, então viva com sabedoria. Você lembra as palavras do sábio escritor de Eclesiastes? Quando ele está no final da vida, ele fala assim: jovem, viva de acordo com o seu coração, mas saiba que você vai dar conta de tudo aquilo que você fizer.
Então por isso que no final da vida dele ele fala, a suma de tudo é, teme a Deus, anda nos seus caminhos, seja sábio. Ele não doura a pílula, como a gente diz no provérbio popular. Ele fala sobre o mundo como ele realmente é. Mas o capítulo 12 não é um capítulo só de más notícias. O 12 vem trazer muita boa nova à luz do 11. Mas eu quero que você entenda que a boa nova do 12 só se torna doce quando você experimenta um pouquinho do amargor do capítulo 11. Se o amargor do capítulo 11 alguém passa por cima, o capítulo 12 não se torna tão agradável. Ele só é conforto para quem experimenta a dor do capítulo anterior. Então no capítulo 12 a gente começa a ver como o nosso Deus é Senhor de vivos e mortos. Essa é uma expressão paulina na carta aos Romanos. O texto começa falando de grande tribulação. No começo do texto fala que seria um tempo de grande angústia. Olha o verso 1. Fala assim, no meio do verso fala, haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Essa não é uma notícia muito boa para o velhinho, né? Vai ser tempo de angústia, vai ser difícil. Vai ser pior do que qualquer outro tempo. Mas é assim que Deus apresenta. E Jesus também faz o mesmo. O nosso Salvador, prestes a subir aos céus e deixar os discípulos sem a sua presença física. É por isso que eles vão muitas vezes duvidar. A presença de Jesus Cristo está lá, mas sem a sua presença física, ele diz assim, olha, já não haverá pedra sobre pedra, quando ele fala do templo. Ele anuncia destruição, e ele fala, haverá grande tribulação como nunca houve até então. Essa previsão de Jesus Cristo, novamente, é para não nos anestesiar com respeito à dor e sofrimento deste mundo. Ele diz, olha, esse mundo é um mundo sofrido, e não pense que vai melhorar. Não é interessante isso? Porque o Salvador não confia no potencial da tecnologia, da medicina, da ciência em geral, para fazer desse mundo um mundo melhor. Ele não confia nisso. Ele sabe que essas coisas que podem ser boas, nas mãos de corações maus, são usados para o sofrimento humano. Ele sabe disso. E ele sabe então que o que nos espera é tempo de oposição. Mas no mesmo verso em que ele fala de grande tribulação, ele também fala de grande preservação. Porque o verso começa assim, naquela ocasião, isto é no tempo de perseguição do capítulo 11, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, nós já falamos desse arcanjo no capítulo anterior, ele se levantará. E o que ele vai fazer? No final do verso fala, naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro será liberto. A ideia de que ele será protegido. Não é que o povo será liberto de aflição, ele será liberto em meio à aflição. Isso é uma prova de que Deus sabe não só o que vai acontecer, mas Ele controla e freia conforme o seu santo querer. Ele controla e freia. Deus não perde o controle. Ele preserva o seu povo. Mais do que só preservar o seu povo, o verso 2 anuncia a profecia mais impressionante sobre ressurreição em todo o Antigo Testamento. O Antigo Testamento fala de ressurreição no livro de Jó, no livro de Salmos, Isaías, mas não tem nenhum verso no Antigo Testamento que fale de forma tão clara sobre a ressurreição do fim. Versículo 2 fala que muitos ressurgirão. Olha o que diz. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. O que Deus está ensinando a Daniel aqui? Está mostrando que primeiro Deus cuida não só de vivos, mas também de mortos. Interessante isso, porque na expectativa de alguns fiéis do Antigo Testamento, Deus cuidava quando a pessoa estava viva, quando morria, foi. Mas a perspectiva de ressurreição é que quando vem morte a alguém, Deus continua cuidando. Deus não é Deus só de vivos, mas também de mortos. Mais do que isso, quando ele ressurgir, esses todos que morrerão, ele vai discernir uns para a sua esquerda, outros para a sua direita. A ideia de que a ressurreição é um tempo de divisão, de discernir quem é do Senhor, aqueles que estão inscritos no livro, fala no versículo 1, e aqueles que não são do Senhor. Portanto, é um tempo de mostrar a glória do Deus que cuida de tudo.
E o que ele promete aos seus? Ele promete recompensa. No versículo 3, fala de sábios. Olha comigo o verso. Fala assim: aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu. E aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. De quem que ele está falando? Quem são esses sábios? No capítulo 11, tem uma dica sobre isso. Em meio àquela oposição toda de perseguição ao povo de Deus, os que são chamados de povo de Deus são chamados de sábios. Olha o verso 33. 11, verso 33. Fala assim: aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada, e serão queimados, capturados e saqueados. Versículo 35, alguns dos sábios tropeçarão para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim. Olha que interessante, fala de sábios, e aí você diz assim: Jesus vai voltar e eles serão libertos. Não, alguns cairão ao fio da espada. Mas, enquanto isso acontece, eles serão propagadores da verdade de Deus. Eles vão ser divulgadores da verdade de Deus. O que eu acho interessante disso é que o evangelho cresce ao mesmo tempo que o evangelho diminui. Você fala, hã? É bem paradoxal, mas as coisas que o Senhor Jesus nos ensina acerca do tempo do fim, é que a igreja pode crescer sem saúde e com saúde ao mesmo tempo. Não, pastor, explica esse negócio direito, que agora deu parafuso aqui, não é? É porque a Escritura prevê duas coisas com aqueles que são chamados povo de Deus. Primeira coisa é que haverão muitos que sairão da igreja, que apostatarão da fé. Eles vão abandonar a fé. Eles se diziam de Deus, se diziam de Jesus Cristo. Você achava que eles eram verdadeiros seguidores, mas em meio à tribulação, em meio aos encantos desse mundo, ele vai, dar no pé, como a gente fala. Ele vai abandonar a fé. Ele vai fazer parte dos que se opõem a Cristo. Então aqueles que faziam parte da igreja, pelo menos de forma visível, vão abandonar a igreja. E os que ficarem, esses terão a sua fé depurada como que por fogo. A ideia é de que, ao mesmo tempo que a igreja perde gente, ela cresce em saúde. Ao mesmo tempo que há abandono da fé por parte de uns, há refinamento e fortalecimento da fé para outros. Então, embora pareça paradoxal, Deus faz isso. É por isso que é possível num sermão, num domingo, o pastor fala assim: nós temos vivido um tempo difícil em que a igreja tem, as pessoas que são ditas cristãs têm abandonado a verdade de Deus. Aí você fala, é verdade. Aí no outro domingo ele fala assim: temos vivido tempos em que a igreja de Cristo cresce, e a verdade de Deus é propagada Brasil afora. Aí você fala assim: pastor, o senhor no domingo passado falou, As duas coisas são verdades. Uma não exclui a outra. O Senhor Deus faz crescer tanto a oposição, para que a sua glória seja vista na sua libertação do povo, e também no crescimento da verdade. Então é isso que ele está ensinando a Daniel aqui. Os sábios, eles reluzirão, eles brilharão, mesmo alguns morrendo ao fio da espada. E o que Daniel deve fazer com toda essa revelação? Versículo 4, fecha tudo aquilo que ele tinha dito no capítulo 11 e no início do 12. Ele fala assim, mas você, Daniel, feche com selo as palavras do livro até o tempo do fim. A ideia é que a revelação tinha acabado e agora Daniel deveria selar. A ideia de selo aqui é de preservar, é de não deixar com que alguém viole o livro. Ele fechou, ele terminou. Então agora você sela, você o protege, você diz que ele vai ficar para a posteridade. É interessante que o livro de Daniel de fato serviu de conforto para muitos fiéis ao longo dos séculos. Durante o período de Antíoco Epifânio mesmo, o livro foi reproduzido várias vezes, porque as pessoas estavam passando por aquilo e falavam assim, olha só, estava na profecia de Daniel. Então a gente tem esse livro servindo de conforto para o povo de Deus. Por outro lado, para outros, eles não entendem nada daquilo que é dito. Versículo 4 termina de uma forma um pouco confusa no original, assim, difícil de traduzir, mas a ideia é que muitos que são ímpios vão buscar conhecimento e não vão achar. A Bíblia fala que haverá tempo em que haverá fome da palavra de Deus. Aqueles que rejeitam o Senhor não entendem a palavra do Senhor. Por isso que eu coloquei aqui que a preservação da verdade serve de conforto para uns e falta de entendimento para outros. É assim mesmo nos nossos dias, presta atenção. Tem tanta gente pregando o evangelho nas igrejas e tem tanto conteúdo bom na internet, e ainda assim, alguns parece que entendem cada vez mais e outros não entendem nada.
Você fala, não é possível, cara. Hoje em dia você pode ouvir um sermão bom em qualquer lugar do mundo, praticamente. E outros ficam buscando a verdade como se fosse impossível de achá-la. É exatamente o que Deus tinha dito a Daniel. Cresce o conhecimento da verdade, no entanto, para outros parece que ela é impossível de ser encontrada. Aí vem a última cena. A última cena do livro é uma cena angelical. Parece um anjo do lado do rio, outro anjo do outro lado do rio. Por que rio? Porque Daniel está perto de um rio quando ele tem essa visão. Então tudo acontece no cenário geográfico em que ele está. De um lado um anjo, do outro lado um anjo, e no meio elevado, como um certo grau de importância, aquele anjo que nós mencionamos no domingo passado, o homem vestido de linho fino. Aquele que tem a responsabilidade de trazer a mensagem para o povo de Deus, especificamente para Daniel. E a ele é perguntado, então, quando é que vai acontecer essas coisas todas? Quando é que tudo isso que foi dito vai acontecer? E aí ele faz um juramento solene, ele levanta as mãos para os céus, em nome daquele que vive eternamente, a ideia de um juramento. E ele diz, vai acontecer daqui a 1 tempo, 2 tempos e meio tempo. Ou coisinha difícil de entender, não é? Tem muita gente que fala, não, isso é fácil, são 3 anos e meio. E é uma interpretação possível, mas a gente não tem certeza que ela seja assim. Eu vou explicar por quê. Porque mais adiante na profecia, tem coisas que não batem com isso, com essa interpretação. O que isso nos ensina? Pelo menos isso. Se a gente não sabe exatamente o que é 1 tempo, 2 tempos e meio tempo, uma das coisas que a gente aprende é que 2 é crescimento. 2 para meio é decréscimo, é ruína. Então, isso ensina exatamente o que vai acontecer com a maldade nesse mundo. Essa maldade cresce. E quando ela parece que vai de 2 para 4, no seu auge, Deus vai lá e abate o mal. Por isso que na Escritura fala que o homem da iniquidade vai aparecer com o poder de Satanás. Ele opera segundo a eficácia de Satanás. Mas quando Jesus Cristo vem, ele mata com o sopro da sua boca. Ele não vem destruir o mal já fraquinho. Ele destrói o mal quando ele está no seu auge. Então essa é uma das coisas que Daniel ouve novamente. Essa expressão já tinha sido dita lá no capítulo 7. Há então uma solene promessa de que o mal será abatido e de que os sábios serão purificados por meio de sofrimento. Essa é uma notícia difícil. Por quê? Porque antes disso acontecer, ele fala assim, o poder do povo de Deus será quebrado. Olha o versículo 7. Verso 7 fala assim, o final do verso 7. Haverá 1 tempo, tempos e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. Você esperaria ouvir assim, quando o poder de Satanás será quebrado. Mas não é isso que o texto diz. Quando o poder do povo de Deus for quebrado, você fala assim, Senhor mesmo? Lembra que eu falei que ele não doura a pílula? A ideia é, quando o povo de Deus parecer que está sendo arruinado, quando o povo de Deus parece estar sendo completamente vencido. Inclusive tem expressões em Apocalipse que parecem muito desanimadoras. Fala assim que a besta que vem do mar, ela luta contra os santos e vence. Aí você fala, oh meu Deus. Então, Deus está antecipando para Daniel coisas acerca de como é que ele demonstra vitória. Não é mediante santos, como eu disse no domingo passado, levantando chicotes espirituais e amarrando o inimigo. Não é assim. Pelo contrário, ele deixa o seu povo cair debaixo de oposição. Não é triste ver como, às vezes, dentro da igreja de Cristo, levantam-se escândalos, como pessoas abandonam a fé, como igrejas deixam de professar a verdade oficialmente, como alguns são pegos por enfermidades ou perseguições. Tudo isso parece que a igreja vai ruir. E essa é a impressão que o mundo tem. De que de fato vai ter um tempo em que não precisa mais de religiosidade. Todo mundo vai dizer, isso aí passou. Mas é isso que o Senhor nos revela, mostrando que a sua vitória vem depois de que o poder do povo santo é quebrado. No entanto, eu digo assim, Daniel não entende algumas coisas. Não pense que isso é fácil para Daniel. No versículo 8 ele fala assim, não entendi. Me explica. Aí no 9, o anjo fala para ele assim, prossegue. Em outras palavras, não é para você entender agora. Mas no 10 fala que os sábios entenderão. Esse é o que o original diz, os sábios entenderão. Então, é como se ele estivesse dizendo assim, essas coisas eu estou dizendo, Daniel, não é para você entender tudo.
É para você escrever, porque vai ter um tempo em que as pessoas vão entender. E isso aqui é muito interessante para a sua vida também. Às vezes a gente tem a impressão de que vida cristã é Deus explicar tudo para a gente. Aula de teologia é eu saber tudo que vai acontecer. Não é. Você fica no escuro ainda, parcialmente. Você não tem todas as suas curiosidades satisfeitas. Não tem. Pode ser o professor que for. Se tiver, ele é herege. Se as curiosidades todas foram satisfeitas, ele é herege. Fique sabendo disso. Porque Deus freia de te mostrar tudo. Ele segura certas coisas. Mas ele diz, vai haver tempo em que isso será compreendido. Eu queria que você entendesse como isso é valioso para a sua vida. É como se eu estivesse dizendo para você assim, que escatologia é bom saber, não é para a gente prever o futuro, é para na hora que acontecer, a gente saber exatamente que o Senhor está controlando todas as coisas. E o seu coração se encher de alegria. Diz assim, Senhor, como o Senhor havia dito, de fato é isso que está acontecendo. Então não é para você ser um adivinho, mas para que você tenha descanso em tempos de oposição. Eu disse que é difícil compreender algumas coisas aqui, e os números dos versos 11 e 12 são alvo de grande controvérsia entre os estudiosos. Fala de 1290 dias, depois de 1335, aí você fala, o que é isso? Quem tenta fazer bater com os 3 anos e meio, suposta interpretação do tempo, tempos, meio tempo, não bate em nenhum calendário bate, nem calendário lunar, calendário solar, calendário judaico, calendário moderno, não bate. Fica perto, mas não bate. Então, existe uma confusão com respeito ao que seja isso. E eu creio que, se tem uma coisa que a gente precisa aprender, é que quando Deus dá os dias do jeito que Ele dá, Ele está nos ensinando que o tempo de perseguição é definido por Deus. Não vai ser mais longo do que precisa ser. No texto que a gente leu na liturgia, fala assim que aqueles dias foram abreviados por causa dos eleitos. A ideia é de que Deus não deixou com que a oposição fosse indefinidamente. Chega uma hora que Ele diz, acabou, fechou. Ele está trazendo, portanto, uma palavra de conforto. Por misericórdia do Senhor para com seu povo, a perseguição termina. E presta atenção numa coisa. A previsão de que essas coisas vão acontecer com um determinado número de dias é fichinha comparado com um velhinho que tinha vivido 70 anos longe da sua terra. 1290 dias é pouco perto de 70 anos. Você entende o que eu quero dizer? A Escritura também descreve assim o sofrimento do tempo presente. Ela fala que não pode ser comparado às coisas que Deus tem reservado para nós. Então a Escritura nos ensina não a negar que haja sofrimento, que haja oposição e dizer e passar por cima disso. Essas são religiões pagãs falsas que tentam superar o sofrimento desse mundo dizendo que tudo é ilusório. A Escritura não faz isso. Ela fala da realidade, mas ela ensina você e eu a termos perspectiva. Sabe quando você tem que ensinar a sua criança que as férias vão acontecer daqui a 2 meses? Ela fala, vai demorar. Você fala, não meu filho, 2 meses está chegando. Você tem perspectiva que ela não tem. Você está tentando ensinar para a criança a ter perspectiva. 2 meses para quem trabalhou duro o ano inteiro está chegando. Mas para ela parece uma eternidade. É isso que a Escritura nos ensina, a ter perspectiva. E Paulo fala que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados às glórias do porvir. É isso que nós somos ensinados a crer. Portanto, eu quero terminar o texto falando que Deus traz descanso àquele homem idoso, ensinando ele a perseverar, estimulando ele a perseverar. E olha que interessante, quando você tem 86, 87, você quer ir embora. Ele fala, não, prossegue o seu caminho até o fim. Nunca me esqueço da história de uma senhora de 85 anos que, uma semana antes de morrer, planejou os próximos 10 anos de vida. Que coisa boa. Você vai dizer, ai que ridícula. Não, não é não. Ela entende que ela tem que viver como se Deus ainda desse bastante tempo a ela. Ela procura ser ativa dentro das suas limitações até o último dia. É assim que Deus encorajou Daniel a viver. Tanto é que no versículo 13 ele diz, quanto a você, siga o seu caminho até o fim. E aí você vai encontrar descanso. Ele está encorajando um peregrino a caminhar até a chegada. Versículo 13 fala de descanso. Você descansará, e então no final dos dias você se levantará para receber a herança que lhe cabe. Presta atenção numa coisa muito bonita na Escritura. Você e eu somos ordenados a perseverar.
mas não sem Deus nos preservar. E não acontece assim, ó, Deus preserva 80%, você persevera 20%. Não é assim, a matemática de Deus nunca é assim. Deus te preservar é 100%. Ao mesmo tempo que você ser chamado a perseverar, também é 100%. Por que você precisa entender as coisas desse jeito? Porque do ponto de vista divino é Deus quem segura. No versículo 1 fala que Miguel protege os seus santos. No versículo 3 fala que os sábios reluzirão. No versículo 10 fala que eles serão purificados. Deus vai purificar a igreja. Quer dizer, tudo isso é Deus fazendo. Mas no 13, siga o seu caminho. É Daniel andando. Você percebe como a escritura, ela não usa uma expressão que favorece só arminianos ou calvinistas? Para quem gosta desse tipo de disputa sobre livre-arbítrio, ela não diz assim, ó, Deus faz tudo, você não faz nada. Não é assim que ela fala. Nem é assim, ó, agora é a sua parte, Deus não vai mexer. Não é assim também, que coisa tola, você não entende a Bíblia. O que a escritura ensina é que Deus te preserva, mas que você tem que perseverar. As duas coisas são verdadeiras, e como eu falei, não é 80% um, 20% outro. Deus preserva e fala para o seu fiel, corra a carreira que te está proposta. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Siga o seu caminho até o fim. Somos estrangeiros nesse mundo, chamados a perseverar. E a herança é uma coisa preciosa, ele fala da herança que lhe cabe. O finalzinho, última parte do texto. Os que morrem no Senhor nunca morrem em vão. A recompensa para eles, essa é uma coisa preciosa. Deus é Deus de vivos e mortos. Embora saibamos do triunfo final do Senhor e da herança dos seus filhos, eu sei que você sabe disso. Eu vou falar de uma coisa que você fala assim, pastor, eu já ouvi. Mas presta atenção como há uma inconsistência enorme entre os seus medos, suas ansiedades, suas angústias, com coisa que você está passando, com essa confiança na herança. O que o filho pródigo fez? Ele cansou dessa vida e ele quis a herança antecipada. Em outras palavras, ele quis gozar céu aqui, se você me entende. Ele quis fazer desta vida o seu lugar final. Ele fincou o pé no lugar errado. Ele esqueceu de que somos movidos nessa vida a perseverar, quando a gente tem em vista a chegada, a linha de chegada. Se os seus olhos estão aqui, ó, você vai se lascar, vai se dar mal. Mas quando seus olhos estão lá na frente, então você é chamado a perseverar. Por isso que eu queria que você ficasse entristecido com os seus medos, com as suas ansiedades, com as suas angústias, que às vezes te dominam, te controlam. Porque no fundo é incredulidade com respeito à herança. É como se Deus estivesse dizendo assim, você precisa de X para resolver o seu problema. Amanhã, tá? Aí você fala assim, não consigo aguentar. Que tolice a nossa, mas olha a nossa fraqueza. Olha com que povo Deus lida. Com gente que não consegue esperar a sua grande e maravilhosa chegada. Por isso eu queria que você compreendesse que o saber da herança devia promover descanso em você. Eu quero terminar com algumas aplicações. 3 para a gente pensar. A primeira delas, embora pareça difícil, eu acho que é bastante elucidativa. Ela é iluminadora para a gente entender nossa vida. Presta atenção. A primeira lição é que nossa história é um espelho da trajetória dele. Dele aqui eu estou me referindo a Cristo Jesus. Você lembra que quando Jesus Cristo se fez homem, a gente aprende em toda a Escritura que sua trajetória foi uma trajetória de humilhação. Ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Não julgou por usurpação ser igual a Deus, assumiu postura de servo. Foi humilhado durante todo o seu ministério. E depois que morreu, o Pai resolve então ressuscitá-lo como forma de aprovação da sua obra. Sua vida segue a trajetória dele. A sua história também vai passar por isso. Eu não queria que você se desesperasse ao ouvir isso, mas que você entendesse que você foi feito discípulo de Cristo. Por isso que a sua vida não decola do jeito que você gostaria, sempre para melhor. Ela não decola sempre para melhor. Porque na sua vida você passa por períodos de humilhação, para que chegue o tempo da sua exaltação. Aquele que se humilhar será exaltado, disse o Senhor Jesus Cristo.
Essa é a sua história, porque foi a história do seu Senhor. Segunda aplicação, nossa vida é reflexo da ressurreição dele. Isto é, se você tem vida, você tem que viver baseado na vida do Cristo ressurreto. Portanto, você tem que pensar em investir nas coisas que permanecem, nas coisas que duram, nas coisas que são para todo sempre. É isso que é importante. Quando Cristo Jesus ressurge, Ele mostra para os discípulos que Ele é de verdade, Ele come, Ele bebe, mas agora Ele foca os olhos deles em fazer discípulos e ir para todas as nações. Por quê? Porque essas coisas são importantes para o porvir. Lembra da orientação de Paulo? Ele fala assim, o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não diz que não tem proveito. Mas aquele que se exercita na piedade, se exercita não só para esta vida, mas para a vida por vir. Então, em outras palavras, ele está falando para você e para mim, na hora que você for fazer exercício, lembra de exercitar-se na piedade. Foca em coisas que são preservadas, que são duradouras, perenes. Nossa vida tem que ser reflexo da ressurreição dele. É porque ele ressurgiu que nós vivemos. Então vivamos do jeito que ele viveu. Por último, nosso descanso acontece quando andamos nele. Os seus medos, suas ansiedades, suas angústias acontecem quando você perde de vista que você está em Cristo. Essa foi uma das coisas que Paulo mais repetiu nas suas cartas. Nós estamos em Cristo. Quando a gente anda em Cristo, então as coisas que nos cercam não são alvo de angústia, de medo, de aflição, de ansiedade. Não. Não é que elas não doem, elas doem. Mas elas não nos deixam desesperados. Por isso eu queria chamar você a ponderar sobre isso. Sobre a vitória do teu Salvador e de como ela deveria dar perspectiva de descanso. Você ainda não tem descanso de todas as suas aflições aqui, mas você pode viver um descanso aqui. A começar desse dia. Esse é o dia de descanso. Sua alma tinha que vir para cá e falar assim, ai, como Deus me refrigera nesse dia. Como eu tenho descanso nesse dia. Como esse dia é um dia revigorador para minha alma. Porque de segunda a sábado você é afligido pelas frustrações deste mundo. Você lê jornal, você vai para a empresa, você enfrenta funcionário, você lida com patrão, você tem problema na família, você tem tudo desse mundo quebrado. Para que no dia de descanso sua alma seja revigorada. E você se lembre de que esse é só a entradinha de um prato principal que está vindo lá na frente. Então, descanse nele. Peça para Deus dar repouso ao seu coração. É assim que Ele quer que você viva nesta vida, enquanto o Senhor Jesus não chega. Vamos orar. Ó Pai, somos pessoas muitas vezes incrédulas. Nós ouvimos sobre a volta de Jesus, mas isso não nos afeta. Não mexe com a gente. Não nos deixa com expectativa. Não nos prepara para uma vida de tribulação com força, com vigor. Isso tudo é expressão da nossa incredulidade, Senhor. Essas coisas não se tornaram reais para nós. Por isso pedimos perdão. Perdão porque o Senhor nos dá tantas boas novas neste livro sagrado. Queremos crer nelas. Queremos ser lembrados de que nossa vida é uma vida que, em alguma medida, segue a trajetória, espelha a trajetória do nosso Salvador Jesus. Somos humilhados nesta vida para que um dia sejamos exaltados. Nossa vida aqui é uma vida que é pautada pela vida ressurreta do Salvador Jesus. Queremos ser lembrados disso, Senhor. E também de que podemos ter vislumbres de descanso agora, para que tenhamos descanso perene no porvir. Anima o teu povo. Sabemos que iniciamos um ano de 2018 que terá dificuldades. É possível que nós tenhamos frustrações políticas ainda maiores, econômicas ainda maiores, sociais ainda mais desafiadoras. É possível que nossa família desande de alguma forma. É possível que o nosso trabalho, uma hora, não exista mais. Tudo isso, Senhor, pode afligir o nosso coração. Essa vida não é fácil, esse mundo é quebrado. Mas nós somos guardados por Ti. E esse tem que ser o nosso descanso. Então prepara-nos para este ano, prepara-nos no Senhor,
para que estejamos prontos para enfrentar este mundo mal na armadura do Senhor Deus. Oramos em nome de Cristo. Amém.